Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o professor Jean Fagin. Se você não conhece o canal, está conhecendo agora, e você quer conhecer sobre dicas de direito, você quer ter acesso a essas dicas de direito, você que vai prestar a primeira fase do exame de ordem e quer acompanhar aqui as nossas resoluções de questões, já se inscreve no canal, aciona o sininho, deixa o joinha, porque pode te ajudar muito isso aqui, tá bom? Então, vamos lá para a nossa primeira questão. Primeira questão aí na sua tela. Pedro, cidadão brasileiro, graduou-se em Direito em renomada instituição norte-americana. Então, o Pedro se formou fora do país, pessoal. Caso deseje exercer no Brasil a profissão de advogado, Pedro deverá solicitar inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Claro, se ele vier exercer aqui, tem que haver a inscrição também aqui, né? Apesar de que lá é totalmente diferente, ele faz um exame, né? O The Bar, né? Eles fazem um exame lá que é diferente aqui. Sobre a hipótese, assinale a opção que indica o requisito que, em tal ocasião, Pedro estará dispensado de apresentar. Cuidado com a pergunta. Ele não quer saber quais são os requisitos para ele solicitar a inscrição no Brasil. Ele quer saber qual que não precisa. Então a gente tem que achar aqui entre as alternativas qual que não precisa. Letra A, revalidação do título de graduação em Direito. Precisa disso, pessoal? Precisa, né? Eu preciso revalidar o meu título, meu diploma ali, né? Para ser reconhecido aqui no país. Aprovação em exame de ordem. Ah, mas ele passou lá, ele foi aprovado lá. Pessoal, você tem que passar no exame de ordem, é um dos requisitos aí do artigo 8º aí do nosso estatuto, tá? Ter sido admitido em estágio profissional de advocacia. Ele precisa ser admitido, quem está vindo do exterior tem que ter feito estágio, né, profissional de advocacia. Segura aí. Prestação de compromisso perante o conselho, ele precisa? Precisa, lembra quando a gente passa no exame da OAB ou vai tirar sua carteira ali, você tem que fazer um compromisso, né? Prestar o compromisso com a advocacia. Bom, pessoal, a princípio aqui, né, só aqui de uma olhada, a gente já deixaria a C em dúvida, né? E realmente a alternativa aqui correta, ou seja, a que é dispensada para que alguém faça essa solicitação de inscrição, é efetivamente aqui a alternativa C, exercício de uma atividade de estágio. Isso não é exigido para quem vai estar trazendo aqui, revalidando o seu diploma aqui para exercer a advocacia. Veja lá, né, no artigo 8º, parágrafo 2º, pessoal, a gente estabelece o seguinte, o nosso estatuto. O estrangeiro ou o brasileiro, quando não graduado em direito no Brasil, deve fazer prova do título da graduação, então, revalidação, obtido em instituição estrangeira, devidamente revalidado, além de atender os demais requisitos previstos nesse artigo. Quais são os requisitos que estão previstos no artigo? Daí a gente volta no artigo 8º caput, que ele vai falar, diploma, então a gente já viu que tem que ser revalidado. Mas depois, aprovação em exame de ordem, inciso 4, não exercer atividade incompatível, idoneidade. Inciso 7º, prestar compromisso perante o conselho. Então, o único que não está aí, pessoal, é aquele exercer atividade de estágio. Portanto, letra C é a letra correta. Pegou isso aqui, depois você tem que fazer. Lê o artigo 8º, lê os incisos, lê os parágrafos. Tudo bem? Tranquilo? Próxima questão. Pessoal, vamos lá. Mariana deseja ingressar no quadro da Sociedade de Advogados XYZ. Na qualidade de associada, sem vínculo de emprego, ao pesquisar a legislação que rege a parceria em questão, Mariana descobriu que constitui cláusula essencial do contrato de associação, ou seja, qual a cláusula que eu preciso que exista nesse contrato? Primeira, a qualificação das partes, com referência expressa à inscrição no Conselho Seccional da OAB competente. Pessoal, quando eu faço uma associação com outro escritório, etc., eu preciso ter qualificação, né? Vamos lá, vamos continuar.
a identificação da parte que terá a responsabilidade exclusiva, cuidado com isso aqui, né? Exclusiva pelos riscos e pelas receitas decorrentes da prestação do serviço. Cuidado, né? Esse termo exclusiva pode já indicar um equívoco aqui. Sempre que a gente tem somente, apenas, exclusivo, etc., você fica atento. Letra C. A forma de repartição da responsabilidade pelo fornecimento de condições materiais necessárias à execução dos serviços entre as partes, vedada a atribuição da totalidade das despesas exclusivamente a uma delas. Essa te deixa em dúvida, né? Porque tem um dispositivo que trata dessa questão, a gente vai ver em seguida. Letra D. A estabilidade da parceria materializada na ausência de prazo determinado para a duração do contrato. Então, você não estabeleceu uma cláusula essencial, você não estabeleceu o prazo determinado no contrato. Complicado. Acho que não, né? Bom, qual que seria a correta aqui, pessoal? A correta, segundo o nosso gabarito aqui, é a letra A. A qualificação das partes com referência expressa à inscrição no Conselho Seccional da OAB. Letra A. E onde que está isso, né? Bom, as cláusulas obrigatórias de contrato, pessoal, estão aqui, né, conforme o seu slide, artigo 17b do Estatuto da OAB, e estabelece o seguinte, o 17b, pessoal. A associação de que trata o artigo 17A dar-se-á por meio de pactuação de um contrato próprio, que poderá ser de caráter geral ou restringir-se a determinada causa ou trabalho. Então, essa associação pode ser para fazer uma causa também, tá? E que deverá ser registrada no Conselho da OAB, em cuja base territorial tiver sede a sociedade de advogados que dele tomar parte. No contrato de associação, o advogado sócio associado e a sociedade pactuarão as condições para o desempenho da atividade advocatícia e estipularão livremente os critérios para a partilha dos resultados, devendo conter, no mínimo, então aqui, quando eu falo deve conter no mínimo, quer dizer, são as cláusulas essenciais, era o que o problema queria saber, o mínimo, a cláusula essencial. Letra A lá nosso, qualificação das partes com referência expressa à inscrição no Conselho Seccional da OAB. Ótimo, então era essa mesma, era a letra da lei, pessoal. 2. Especificação e delimitação do serviço a ser prestado. 3. Forma de repartição dos riscos e das receitas entre as partes. Vedada a atribuição da totalidade de riscos ou das receitas exclusivamente a uma delas. Veja, o inciso 3 do 17b está falando o contrário, vamos voltar aqui, está falando o contrário da letra B. A letra B fala, a identificação da parte terá responsabilidade exclusiva. E ele vem aqui e fala, no 3, é vedada a atribuição de responsabilidade exclusiva. Então está errado a letra B, né? Depois o inciso 4, responsabilidade pelo fornecimento de condições materiais e pelo custeio das despesas necessárias à execução do serviço. Então tem que estar claro aqui as condições materiais e os custeios dessas despesas. Essa aqui, pessoal, estaria incorreta, né? Primeiro, né? Porque não há vedação à atribuição de despesas ao único associado, né? Conforme previsto no 17b, inciso 4. Né? Então, responsabilidade pelo cumprimento de condições e pelo custeio das despesas necessárias à execução do serviço. Então, aqui, a forma de repartição de responsabilidade pelos fornecimentos de condições à execução, vedada a atribuição de totalidade de despesas exclusivamente a uma delas. E aqui, né, quando ele fala que era vedado, na verdade, a responsabilidade e condições e pelo custeio de despesas necessárias à execução e, em consonância aqui com o inciso 3º, vedada a atribuição de totalidade de receitas exclusivamente a uma delas. Então, veja, aqui a letra C também traz uma incorreição, porque não tem essa vedação de atribuição de despesa ao único associado. A gente vai ter isso aqui, tá? Depois, a letra D, ela fala assim, olha, a estabilidade da parceria materializada na ausência de prazo determinado para a duração do contrato. Pessoal, tem que estabelecer prazo de duração de contrato. Cláusula mínima, tem que ter um prazo esse contrato. Não pode ser indeterminado, como dá a entender a letra D. Portanto, a letra D também está errada. Então, você resolvia essa questão com base no artigo 17,
a linha 17b, né, e os seus respectivos incisos do parágrafo único quando trata do contrato de associação. Próxima aí. Aline Santos, advogada, está sendo investigada criminalmente por ter supostamente, cometido fraude contra o sistema previdenciário, em conjunto com Robson Lima, seu cliente, e Leonardo Melo, seu ex-cliente. O órgão competente do MP consulta a doutora Alice sobre seu interesse em efetuar colaboração premiada. Com base na legislação aplicável, assinale a afirmativa que apresenta corretamente o que ela conclui. Pessoal, a colaboração premiada, quando envolve advogado, tem algumas questões peculiares que o proíbem, né, de dividir aí informações que são fruto do seu segredo profissional. Isso envolve cliente e ex-cliente, tá? Cuidado com isso aqui. Ele queria cobrar de você o conhecimento sobre esse ponto. Letra A. Poderá efetuar a colaboração premiada contra Leonardo Melo, já que ele não ostenta mais a condição de seu cliente. Lembra, esse cliente eu tenho que manter o meu sigilo também, né? Os dados e tudo mais das informações que me foram passadas. Então, a princípio, está errado. Poderá efetuar a colaboração premiada contra Robson, por se tratar de cliente que está sendo formalmente investigado como coautor pela prática do mesmo crime. Lembrando de novo, o segredo, pessoal, esse dever do advogado de sigilo aí. Eu entenderia aqui que também B estaria errado. Caso efetue colaboração premiada contra o Robson, estará sujeita a processo disciplinar que poderá culminar na aplicação de pena de suspensão. Pessoal, cuidado com isso aqui. Você fazer a colaboração premiada, violar um sigilo e tudo mais, não vai gerar uma mera pena de suspensão, né? Cuidado com isso aqui, que isso está na ponte lá das infrações disciplinares e tal, e não há essa previsibilidade. Letra D. Caso efetue a colaboração premiada contra Leonardo Melo, estará sujeita às penas do crime de violação do segredo profissional. Pessoal, aqui sinaliza por quê? Porque é tão grave esse ponto que é crime, tá? É um crime de violação de segredo profissional. Então, a nossa alternativa aqui seria a letra D, efetivamente letra D, está aí no seu gabarito. Só que vamos aqui algumas considerações, né? Bom, o Estatuto da OAB, ele vai vedar o advogado a realização dessa colaboração premiada contra um cliente ou ex-cliente sob pena da aplicação da pena de exclusão, não é pena de suspensão. Por isso que aquela letra C estava errada, artigo 35.3 do Estatuto. E, além dessa pena de exclusão, o cometimento do crime de violação de sigilo. Por isso que a letra D era mais correta aí, né? Onde que está isso? Depois dá uma lida lá, artigo 7º, parágrafo 6º, inciso 1 do Estatuto. Vou ler aqui para vocês. É vedado ao advogado efetuar colaboração premiada contra quem seja ou tenha sido seu cliente. E, a inobservância disso, importará em processo disciplinar que poderá culminar com a aplicação do disposto no inciso 3 do caput do artigo 35 desta lei, sem prejuízo das penas previstas no 154. Então, veja que é crime, né? É crime. E o processo disciplinar, a pena é de exclusão. Tudo bem? Tranquilo aqui? Maravilha. Próximo aqui, número 4, né? Nosso quarto teste aqui. Durante a audiência de instrução e julgamento, da qual participou na qualidade de advogado, Robson foi comprovadamente ofendido por palavras desferidas pelo juiz que presidiu o ato. Abalado em razão disso, Robson decide procurar informações necessárias para obter desagravo público perante o Conselho Seccional competente da OAB. Pessoal, desagravo é como se fosse uma lavada de alma do advogado, ele tem direito a isso com previsão no nosso estatuto, nos nossos regimentos ali da OAB, e, portanto, é uma forma de a própria categoria dos advogados reconhecer que ele foi tratado de uma forma desonrosa, de uma forma que atenta contra o exercício da sua atividade profissional. No caso, ele foi buscar isso. E aí, pessoal, nós temos aqui pontos que estão previstos também nos regimentos, previstos no nosso estatuto. Letra A. O relator deverá solicitar informações da autoridade ofensora como condição para a concessão do desagravo.
Aqui é um equívoco, tá? Não é o relator que deve solicitar. Vamos ver em seguida. Não há previsão legal ou regulamentar de prazo máximo para a concessão do desagravo em caso de acolhimento do parecer, aplicando o princípio da razoável duração do processo. Tem prazo sim, pessoal, cuidado com isso aqui, 60 dias a gente vai ver também, tem prazo. O desagravo será concedido em sessão realizada para essa finalidade, amplamente divulgada, sendo vedada em qualquer caso a concessão imediata. Ou seja, ele fala que você não pode ser concedido liminarmente, né, de cara, esse agravo. E a sessão de desagravo deverá ser realizada preferencialmente no local onde a ofensa foi sofrida ou onde se encontra a autoridade ofensora, né? Tendência aqui, letra D mesmo, essa localidade aqui. E vamos analisar aqui então. Pessoal, a alternativa A, por que ela estava errada? Porque compete ao presidente a solicitação de informações mediante a proposta do relator, né? Essas informações não são uma condição para conceder o desagravo, né? Elas podem ser dispensadas, né? Então, o artigo 18, parágrafo 1 do regulamento geral, cuidado, aqui é regulamento geral, compete ao relator, como sendo da essência de prova, relacionado ao exercício da profissão, propor ao presidente que solicite informação da pessoa ofensora. Tudo bem? Está errada a letra A. Letra B, está incorreta também. Tem prazo, tá? Prazo de 60 dias, artigo 1º, parágrafo 5º da resolução número 1 de 2018. Cuidado, isso aqui era muito específico, hein? Muito específico. Difícil da gente até olhar uma resolução dessa, mas fique atento a isso. A alternativa C é incorreta também. Artigo 18, parágrafo 1º do regulamento, fala: o pedido será submetido à diretoria do conselho, que poderá, nos casos de urgência e notoriedade, conceder imediatamente o desagravo. Então, tem desagravo liminar aí. É possível, então. E a letra D, que é a nossa correta, é a literalidade do artigo 18, parágrafo 6º do regulamento geral, que fala: em caso de acolhimento do parecer, vai ser designada a sessão de agravo amplamente divulgada no local onde a ofensa foi sofrida, onde se encontra a autoridade ofensora. Então, o desagravo é na localidade em que ocorreu, onde está a autoridade ofensora ou aonde ocorreu o momento daquela ofensa. Tudo bem aqui? Maravilha? Beleza, pessoal. Então, aqui, né, a gente acaba encerrando aqui a nossa aula aqui, a nossa grande aula aqui sobre o Estatuto de Ética, com resolução de questões das primeiras 4 questões do exame 39. Espero que você tenha gostado, né? Deixa o like aí. E, lembrando aqui, nós temos um curso voltado só para resolução de questões para OAB e concurso, chamado Meta 90%. Se você gostou dessa forma de estudar, você vai se dar muito bem com o curso Meta 90. O link está aqui, né, na nossa descrição. Se interessou, dá uma olhada lá, dá uma conhecida e venha fazer parte dessa comunidade que está passando na primeira fase sem cursinho. Um abraço!